Olá! Nestes exercícios, estaremos fazendo algumas atividades referentes à função de primeiro grau, onde iremos encontrar domínio, lei da função, imagem e algumas análises de gráficos. Ok? Vamos lá? Bom, primeiro, dada a função afim 2x mais 3, determine f de 1. Primeiramente, nós temos que interpretar o que está pedindo, tá? Então, nós temos aqui, está pedindo o f de um x que vale quanto? 1. Toda vez que quiser saber f de uma função, significa que está querendo saber o y, está querendo saber a imagem, tá? E às vezes nós teremos atividades que dará a imagem para a gente encontrar o domínio, ou seja, o valor de x. Então, aqui, né, a gente vai trabalhar o f de 1 nessa função. A função é menos 2x mais 3, então, vai ficar menos vezes 1, o x nosso vale 1, mais 3. Sempre o valor que estiver dentro do parênteses vai ser o valor do x. F de 1 vai ser igual a menos 2 mais 3, que vai dar 1 positivo. Neste caso, qual que seria o nosso par ordenado? Um x valendo 1 e um y, a minha imagem valendo 1. Vou colocar aqui para a gente estar reforçando. B. No B, nós temos f de 0. Então, nós vamos fazer f de 0 vai ser igual a menos 2 vezes 0 mais 3. Menos 2 vezes 0 é 0. Então, f de 0 igual a 3. Como seria o par ordenado? 0 e 3. Letra C. Função de uma função, tá? Nós vamos fazer a função de 1/3 e depois voltaremos com o resultado e resolveremos de novo a função, porém agora o x com a resposta que encontrarmos em 1/3. Então, primeiro nós vamos fazer f de 1/3. Menos 2 vezes 1/3 mais 3. F de 1/3 vai ser menos 2/3 mais 3. Menos 2/3 mais 3 vai ficar MMC3 menos 2 mais 9, que vai ser igual a 7/3. Então, a função de 1/3 é 7/3, né? O resultado. O y vai ser 7/3. Então, agora, eu com este resultado de 7/3, eu vou jogar novamente nessa função. Aí, a gente faz de novo, porém, agora a função de quanto? 7/3. Fica menos 2 vezes 7/3 mais 3. F de 7/3 vai ser igual a menos 14/3 mais 3, que vai ser igual a menos 14 mais 9. Menos 14 mais 9, menos 5/3. Então, a função de uma função, né? De 1/3 vai dar menos 5/3. Ok? Próximo. Função de f de menos 2, menos meio. Então, vai ficar a letra D. F de menos meio vai ser igual a menos 2, a função é menos 2x mais 3. Então, nós vamos substituir. Menos 2 vezes menos meio mais 3. Como é uma multiplicação, nós podemos simplificar. Vamos pensar no sinal, menos vezes menos, mais. Aqui a gente simplifica, ficou 1 mais 3. Então, f de menos meio
vai ser igual a 4. Opa. F de menos meio igual a 4. Então, neste primeiro exercício, nos deu, né, o valor de x para encontrarmos a imagem. E aqui, dada a função 2/3 mais 3, 2x mais 3 determina os valores de x. Então, olha só, agora eu estou querendo encontrar o valor de x e não da imagem. Ele me informou que a imagem vale 1. Então, essa função aqui, ó, no lugar de f de x, eu vou colocar 1. Na letra B, eu vou igualar a 0 e na letra C, igualar 1/3. Então, aqui nós vamos resolver, eu vou copiar a função, que é 2x mais 3, e vou igualá-la a 1. Pois ela me informou que o f de x, ou seja, essa função, é igual a 1. 2x vai ser igual a 1 menos 3. 2x igual a menos 2. Menos 2 dividido por 1, menos 1. Então, para uma função, um y valendo 1, eu tenho um x valendo menos 1. Aí, ficaria menos 1 para x e 1 para y. Letra B. Se meu f de x é igual a 0, não sei se vocês estão lembrados, é o valor que corta a raiz, né? Que corta o eixo do x. Então, vamos ver. F de x igual a 0. 2x mais 3 igual a 0. 2x vai ser igual a menos 3, x igual a menos 3 meios. Pode deixar na fração. Como que seria o par ordenado? Um x valendo menos 3 meios e um y valendo 0. Nesse caso, esse valor de x seria a raiz dessa função. C, a minha função 2x mais 3 igual a 1/3. Aqui, nós vamos fazer o MMC de tudo, que vai dar 3. Aqui vai ficar 6x mais 9 igual a 1. Elimino o denominador, 6x vai ser igual a 1 menos 9. 6x vai ser igual a menos 8. Menos 8/6. Eu posso reduzir, não se esqueçam disso, aqui eu vou dividir por 2. Divido por 2. X vai ser igual a menos 4/3. Então, qual seria o par ordenado dessa função? Menos 4/3 e um y 1/3. Então, na questão 2, está pedindo para encontrar o x, pois o y da função, eles já me deram o resultado. 3. Escreva a função afim ax mais b, sabendo que... O que nós temos ali na letra A? Nós temos dois pares ordenados. Vamos escrever esses pares ordenados. Olha só, aqui eu tenho um ponto e aqui eu tenho outro ponto, ou seja, um par ordenado. Qual que seria o par ordenado do primeiro? Um x valendo 1 e um y valendo 5. E do segundo, um x valendo menos 3 e um y valendo menos 7. Neste caso, eu não tenho nenhum x nem um y valendo 0. Então, aqui, nós vamos ter que desenvolver todo o sistema. Como que ficaria? Vejam bem, f de x é igual a ax mais b. Para cada um desses pontos, nós vamos substituir aqui. Então, o meu y, f de x é y. 5 vai ser igual. O meu x vale 1, então fica 1a mais b. E agora, substituindo no outro ponto, como que ficaria?
Meu y vale menos 7. O x vale menos 3, então fica menos 3 vezes A mais B. Então, eu tenho duas equações com as mesmas variáveis. Como que eu faço? Uso o método da substituição. Isolo uma variável, eu vou isolar o B, então fica 5 menos 1A, ou A, né, é igual a B. Então, quanto que vale o B? 5 menos A. Depois que eu fizer isso, eu vou pegar este valor, essa equação de B, e vou substituir aqui, na segunda equação. Aí, vai ficar menos 7, vai ser igual a menos 3A mais B. Se é mais B, então eu vou copiar isso aqui. Mais 5 menos A, porque o sinal de mais mantém. Menos 3A com menos A, menos 4A mais 5. Vou jogar o 5 para o primeiro membro. Menos 7, o 5 vem negativo, igual a menos 4A. Menos 7 com menos 5, vai dar menos 12. Menos 4A. Dividindo aqui por 4, vai ficar menos 12 dividido por menos 4 igual a A. A vai ser igual a 3. Então, aqui eu encontrei o valor do A, que vale 3. E como eu faço para encontrar o valor do B? Substituo na outra equação ou em qualquer uma das duas. Aí, eu venho aqui com este valor de A e coloco aqui. B. B vai ser igual a 5 menos 3. B vai ser igual a 2. Depois que eu encontrei o A e o B, eu consigo escrever a lei da minha função. Como que vai ficar a lei dessa função? F de x vai ser igual, meu A vale 3, então vai ser 3x e o B vale 2, mais 2. Fica aqui a minha resposta da lei da função da primeira, da letra A. O que que a gente fez, tá? Nós temos que pegar os pontos, vocês têm que identificar os pontos, escreve na função, né, na forma de função, e aí nós vamos ter duas equações com as variáveis A e B. Aí, a gente isola na primeira, substitui na segunda, e depois pega o resultado do A ou do B, e substituindo em qualquer uma das duas. Aqui, vocês podem isolar o B ou isolar o A, do jeito que vocês acharem mais fácil, ok? Letra B. Na letra B, quais são os meus pares, né? Par ordenado que eu tenho aqui. Par ordenado vai ser menos 1 e 7. E o outro par ordenado, 2 e 1. Então, nós vamos trabalhar com eles agora. Menos 1 e 7. E o outro ponto, 2 e 1. Vamos lá escrever a lei da função. A forma que se escreve uma função de primeiro grau, ax mais b. F de x igual a x mais b. Meu y vale 7, meu x vale menos 1. Menos 1 vezes a, menos a, mais b. Aqui, meu y é 1 e meu x, 2. Então, vai ficar 2a mais b. Posso escolher isolar em qualquer uma das duas, tá? Vou isolar aqui, vai ficar 7 mais a igual a b. Então, a equação que representa o b é 7 mais a. Vou pegar o valor de b e substituir aqui. Essa é a minha primeira substituição.
1 vai ser igual 2A, o B, 7 mais A. 1 vai ser igual 2A mais A, 3A mais 7. Jogo 7 para o primeiro membro, 1 menos 7 igual a 3A, menos 6 igual a 3A, menos 6 dividido por 3, menos 2. A igual a menos 2. Então, aqui nós temos o valor de A. Se eu encontrei o valor de A, basta substituir o valor de A na primeira equação ou na segunda equação. Vocês podem escolher. Vou substituir aqui na primeira. Eu vou pegar o A e substituo. Essa é a minha primeira substituição e essa é a minha segunda substituição. B vai ser igual a 7, o A é negativo e aqui é positivo, 7 menos 2, B vai ser igual a 5. Como que fica, então, a minha lei da função? Ela é AX mais B, F de X vai ser igual, o meu A, menos 2, então é menos 2x, e o B vale 5. Mais 5. Lembrando, aqui o A negativo, função decrescente, e o valor do B, 5. É o valor que vai cortar o eixo do Y. E a letra C, quais são os pares ordenados que nós temos? 1 e 5, e menos 2 e menos 4. Então, de novo, nós iremos montar aí um sistema. 1 e 5 e menos 2 e menos 4. Então, vamos lá. 1 e 5. 1 e 5. E menos 2 e menos 4. Vamos escrever direto. O x, o y é 5, então 5 vai ser igual. Vou escrever para vocês não confundirem. AX mais B, y5, x, 1. 1 vezes A, mais B. Aqui, y é igual a AX mais B. Y menos 4, x menos 2. Menos 2 vezes A, menos 2A mais B. Podemos isolar em qualquer uma das duas. Vou isolar nessa primeira, que ela tá mais fácil, né, gente? Vamos usar aí a 5 menos A igual a B. Com isso, eu vou substituir em B. Poderia isolar o A também, tá? Poderia fazer 5 menos B igual a A. Aí, se substituiriam no A. Com essa substituição, vai ficar menos 4, vai ser igual a menos 2A, mais B, conserva o sinal. Mais 5, menos A. Menos 2A com menos A, menos 3A. Mais 5. Vou jogar o 5 para o primeiro membro, negativo. Menos 5 com menos 4, menos 9, igual a menos 3A. O menos 3 está multiplicando, ele vai vir dividindo. Atenção nas regras de sinais. Menos dividido por menos vai dar mais. 9 dividido por 3, 3. Então, o valor de A é 3. Agora, eu vou pegar este valor de A e substituir aqui. 5 menos o 3 é positivo, então mantém, né? Aqui vai inverter o sinal dele, fica 5 menos 3 igual a B. 5 menos 3, 2. B vai ser igual a 2. Então, como que ficaria a lei da função? Y vai ser igual. O A vale 3, então fica 3x mais o B que vale 2. Então, pronto.
Então, aqui, encontramos as 3 leis, né, de formação a partir dos 2 pontos que foram dados em cada letra. 4. Considere a função f de R em R, ou seja, de reais em reais, definida por f de x igual a 5x menos 3. Então, vamos lá e vamos entender o que está pedindo. Letra A, verifique se a função é crescente ou decrescente. Crescente ou decrescente. Crescente, o A tem que ser maior que 0. Decrescente, o A menor que 0, negativo. Então, aqui, quanto que vale o meu A? Vamos respondendo aqui. O meu A é igual a 5. 5 é maior que 0, logo será crescente. Lembrando o sentido do gráfico crescente, sempre nesse sentido, crescendo. B, zero da função. Zero da função é a mesma coisa que raiz da função. Encontrar a raiz, eu faço um f de x igual a 0. Eu igualo a minha função a 0. Então, eu vou pegar a função 5x menos 3 igualar a 0. 5x igual a 3, x é igual a 3 quintos. Então, no eixo do x, essa função cortaria em qual ponto? No ponto 3 quintos, tá? O ponto onde a função intersecta o eixo y. O ponto onde corta o eixo y, ele sempre vai ser o ponto 0 para x e o valor de b. Né? Já estou explicando isso a vocês há muito tempo. E quem é o valor de b? É menos 3. Então, o valor que vai cortar y vai ser 0 para x e o b vale quanto? Menos 3. Então, cortaria no menos 3. Gráfico da função. Ótimo, para eu saber o gráfico de uma função linear, né, de uma função afim, eu preciso de 2 pontos. E eu já tenho esses 2 pontos. Quais são? Um é o valor que corta o eixo do y. E o outro é o valor que corta o eixo do x, que é esse aqui, ó. 3 quintos e 0. Então, eu vou esboçar aqui para vocês como que ficaria esse gráfico, tá? Eixo do x, abscissas e aqui ordenadas. Valor que corta o eixo do x é a minha raiz. Então, dois, 3, 4. 3 dividido por 5 vai dar 0,6. Então, o ponto ficaria mais ou menos aqui, em 0,6. 3 quintos é 0,6. E o valor que corta o eixo do y, poderia ter feito o gráfico invertido aqui, é quanto? Menos 3. Então, ele ficaria aqui. Menos 3. Cortaria aqui. Aí, a minha reta seria mais ou menos isso aqui. Ok? Seria crescente, porque o meu A é positivo. Corta o B no menos 3, perdão, corta o Y no menos 3, no valor de B. E corta o X no 3 quintos. 3 dividido por 5, 0,6. Então, o gráfico ficaria mais ou menos nessa forma.
E letra E seria o estudo do sinal. O que seria o estudo do sinal? Vocês vão olhar o sinal de x e de y e faríamos aí um estudo dele. Vamos olhar aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu acrescentar mais uma. Acho que dá para fazer aqui no cantinho. Olha só. Deixa eu diminuir aqui essa reta. Aqui. Então, nós vamos estudar. Nós estudar o sinal é o seguinte. Para um f de x, um y igual a zero, eu vou ter qual x? Para um y igual maior que zero, eu vou ter qual x ou qual y, né? E para uma função maior que zero, eu vou ter qual sinal, tá? Então, aqui. Vamos começar com f se a minha função for negativa. Se a minha função for menor que zero, o que é uma função menor que zero? Olha só, menor que zero, todos os valores aqui de x, tá? Vão estar aonde? Função negativa, tudo aqui para baixo, é o que está abaixo do eixo do x. Então, como que eu vou ter? O meu x vai ser o quê? Maior ou menor? Tá? Para eu ter um f negativo, ou seja, para eu ter uma imagem negativa, o meu x tem que ser o quê? Tudo aqui para baixo, a minha imagem, o meu y é negativo. Então, o meu x, ele tem que ser menor que 3/5, ou menor que 0,6. Então, para uma imagem negativa, o x tem que ser menor que 3/5. É esse ponto aqui. Se eu tiver uma imagem igual a zero, o que é uma imagem igual a zero? Um y igual a zero. É o valor que está no eixo do x. O meu x, então, vai ser o quê? Igual a 3/5, que vai ser a minha raiz. E se eu tiver uma imagem maior que zero, ou seja, um f, né? Um y maior que zero, quais são os valores de x que eu tenho que ter? Olha só, para todos esses valores aqui, ó, ultrapassou a raiz, aqui ela é crescente. Então, meu x tem que ser o quê? Maior que 3/5, ou seja, maior que 0,6. Então, isso aqui é a letra D e esse aqui é a letra E, o estudo do sinal. Então, para estudar o sinal, vocês vão olhar uma função negativa, meu x tem que ser o quê? Para eu ter uma função igual a zero, meu x tem que ter qual valor? E para eu ter uma função positiva, ou seja, maior que zero, quais os valores de x que eu tenho? Tá? 5. Determine a lei da função cuja reta intersecta os eixos -8 e 0 e 0 e 4. Então, olha só. Aqui, eu tenho os meus dois pares ordenados, está pedindo a lei da função. Depois que nós tivermos a lei da função, nós vamos resolver a letra A, B, C e D. Então, vamos primeiro encontrar a lei da função. Quais são os pontos que eu tenho? -8 e 0 e 0 e 4. Estes aqui vão ser fáceis de a gente encontrar, porque a gente tem 0 ali. Então, para -8 e 0, e o outro é 0 e 4. Um y valendo 0 vai ser igual a -8a mais b. Aqui, um x valendo 0 e um y valendo 4. Então, fica 4 vezes 0 vezes a mais b. 0 vezes a vai dar 0, então eu corto. Então, ficou 4 igual a b. Se o meu b vale 4, basta eu vir aqui e substituir o valor de a. Então, vai ficar assim. Desculpa, substituir o valor de b.
0 vai ser igual a menos 8 vezes A, o meu B não é 4, mais 4. Jogo o 4 para aqui, negativo. Menos 4 dividido por menos 8 vai ser igual a A. A vai ser igual a menos dividido por menos mais, simplificando 1 meio. Então, como que ficaria a minha lei da função? F de x vai ser igual meu A, meio x, e o B, 4. Então, aqui estaria a lei da função. Meio x mais 4, ou x sobre 2 mais 4. Agora, vamos às respostas. Letra A. Essa função é crescente ou decrescente? Quanto que vale o meu A? O meu A vale meio. Então, se o A é meio, A é igual a meio, que é maior que 0, logo ela vai ser crescente. Pronto, respondida a primeira. Raiz da função. Para eu encontrar a raiz da função, eu vou pegar a minha função, vou colocar aqui x sobre 2 mais 4, igualar a 0. MMC, 2. X mais 8, igual a 0. X vai ser igual a menos 8. Então, a raiz, menos 8. Letra C. Na letra C, tá pedindo pra gente fazer o gráfico. Então, eu já trouxe o gráfico aqui, nós vamos analisar este gráfico novamente. A minha função é f de x igual a meio vezes x mais 4. Lembrando, 4 é o valor que corta o eixo do y. E a nossa raiz, que nós encontramos anteriormente, é x igual a menos 8. Então, irá cortar no eixo do x no ponto menos 8 e no eixo do y no ponto 4. Então, tá aqui o gráfico da função y e x. E a letra D, calcule o f de menos 1. Para calcular o f de menos 1, eu vou no lugar do x, colocar menos 1. Meio vezes menos 1 mais 4. Menos meio mais 4. MMC 2, menos 1 mais 8. F de menos 1 vai ser igual mais 7 meios. Então, se eu tenho um x valendo menos 1, o y vai ser 7 meios. Então, o outro ponto que eu teria nessa reta seria menos 1 e 7 meios. Vamos achar esse ponto aqui? Menos 1, 7 dividido por 2, 3,5. Então, seria menos 1, um x valendo menos 1. Aqui, ó. Menos 1 seria aqui, então, a gente subiria. E um y valendo 3,5. Então, seria mais ou menos aqui este ponto que a gente encontrou. Tá? Que pertence a essa função. Ok? Próxima. A reta gráfico de uma função afim passa pelos pontos menos 2 e menos 63, e 5 e 0. Determine essa função e calcule o f de 16. Então, vejam bem, eu tenho 2 pontos, está pedindo a lei da função. Depois que eu encontrar a lei da função, eu vou calcular o f de 16. Então, vamos lá. Os pares ordenados que eu tenho, menos 2 e menos 63, e 5 e 0.
Substituindo y e x, né? Então, fica menos 63, vai ser igual, o x vale menos 2, menos 2a mais b. Substituindo aqui, o y é 0, o x é 5, então, fica 5a mais b. Invertendo aqui, eu vou começar por esse que já tem 0, então, vai ficar menos 5a é igual a b. Então, quanto que vale o meu b? Menos 5a. Eu vou vir e substituir aqui. Menos 63 vai ser igual a menos 2a, o b, menos 5a, então, traz ele, menos 63, menos 2a com menos 5a, menos 7a. Menos 63 dividido por menos 7, menos dividido por menos a, menos dividido por menos, mais 63 dividido por 7, 9. Então, o meu a vale 9. E para saber o b, basta voltar e substituir aqui. Vou substituir neste a. Menos 5 vezes 9. B vai ser igual a menos 45. Com isso, eu já consigo escrever a lei da função. Como que vai ser? F de x, né, ou y, vai ser igual a ax, meu a vale 9, 9x. Mais b, o b é menos 45, menos 45. Tá aqui, então, a lei da função. Depois que eu encontrar a lei da função, eu vou calcular o f de 16. F de 16 vai ser igual 9 vezes 16 menos 45. Vai ser igual. Essa resposta vai dar 99. Então, f de 16 é igual a 99. Um par ordenado que eu teria seria 16 e 99. Ok? E última, dadas as funções f de x, ax mais 4 e g de x, bx mais 1, calcule a e b, de modo que os gráficos, olha só, das funções se interceptem no ponto 1 e 6. Então, aqui, gente, dessa coordenada 1 e 6, os dois gráficos vão se encontrar. Então, significa que este ponto, este par ordenado 1 e 6, eu posso usar na função f de x e eu posso usar na função g de x. Então, eu vou copiar aqui, f de x vai ser igual a x mais 4. E a g de x, bx mais 1. Este ponto par ordenado 1 e 6, ele é comum às duas funções. Então, aqui eu vou substituir 1 e 6 e vou substituir aqui também. Aí, vou encontrar o a e o b. Meu y vale 6, vai ser igual, o x é 1, 1 vezes a. Passo o 4 para o primeiro membro, o a deu 2. E aqui, y vai valer 6, x vai valer 1. 1 vezes b, b mais 1. Jogo 1 para o primeiro membro, invertendo o sinal, 6 menos 1, 5. B vai ser igual a 5. Então, com isso, eu encontro o A e o B. Aonde que tá aqui, né, a interpretação que vocês têm que fazer? Justamente neste ponto. Que este par ordenado 1 e 6, ele pertence, se eles se interceptam no mesmo ponto, este ponto, ele pertence à função f de x e à função g de x. Então, como que ficaria essa função? Né? Reescrevendo aqui, já que ela vale a,
ficaria assim, ó, f de x vai ser igual a 2x mais 4. E a função de e de x, como que seria ela? O b não vale 5, então ficaria 5x mais 1. Então, aqui seriam as minhas duas funções, tá? Onde teriam em comum o ponto 1 e 6. Ok? Então, tá aí algumas atividades para reforçar a função de primeiro grau. Bye, bye e até a próxima.